que, dependente de cor, credo, religião, etnia, orientação sexual, a gente deve respeitar toda e qualquer pessoa. Verdade. E a gente lida com todas as pessoas o tempo inteiro. Com isso, eu fiquei 1 ano internado no hospital. Foi muito duro. Coisas simples que uma criança consegue fazer, que é calçar o tênis, vestir uma roupa, fazer essas necessidades fisiológicas sozinho, eu não conseguia trazer a colher até minha boca para me alimentar. Nossa. Eu era totalmente dependente. E aí, com esse processo todo, o que eu fui fazendo? Eu fui construindo pontes, quebrando as barreiras. Como é que foi isso? Para mim, a faxineira, o médico, a cozinheira, o segurança, toda pessoa que via aquele processo comigo ali, o enfermeiro, o médico, é importante tão quanto, independente da sua formação e do seu grau de importância perante a sociedade. Para mim, todos são iguais, porque eles fizeram esse processo meu ser mais leve, porque foi muito duro 1 ano internado. Então eu dependia de um quarto limpo, higienizado, da mesma forma que eu dependia do médico cuidando de mim. Então tudo isso fez eu chegar onde que eu cheguei hoje. E eu aprendi a respeitar e valorizar muito próximo. Entendeu? Desde que eu fico dizendo muito para as pessoas o quanto é importante respeitar os avós, os pais, os irmãos mais velhos, as pessoas com sabedoria, trocar e aprender com essas pessoas, que é o tão quanto importante para formar o nosso caráter. Você falou uma questão aqui, a gente vai explorar um pouco mais esse tema, eu sei que é um assunto muito importante. E, gente, para vocês terem uma ideia com quem eu estou conversando aqui, né? Eu vou falar aqui um breve histórico de conquistas aqui do Alexandre. E é o seguinte, não sei se eu estou certo, eu fiz meu dever de casa aqui de estudar aqui, eu sei que é muita coisa, eu tentei resumir. Mas em se tratando de Jogos Pan-Americanos, em 2007, no Rio de Janeiro, foi medalha de ouro por equipes, né, na questão do bronze. Em 2015, em Toronto, né, repetiu o mesmo desempenho de 2017. Medalha daqui atrás, ó. As medalhas estão aqui, vamos mostrar uma por uma daqui a pouco, tá? Em 2019, em Lima, né, foi campeão, foi bronze individual. Bronze individual. Cara, eu acho que, assim, toda a história, ela tem um ponto que você vai e a nossa vida, ela não é uma linha reta. Ela é zigue-zague, ela é morro, ela é descida, subida. E você é um cara que, para mim, tá, você passa que você é um cara que desceu, mas é um cara que vem decolando aí cada vez mais, né? Bom, e aí você tocou nesse ponto aí. Como é que foi essa jornada de superação? Para você é complicado falar sobre isso ou não? Eu conheço gente que, por vários motivos, né, e por muitos, passou por diversos traumas, mas na hora de falar tem uma dificuldade para você. Como é que é isso? Então, como é que foi essa jornada aí? Como é que era a sua vida antes? E houve um momento do acidente, o depois. Como é que foi essa jornada aí? Então, cara, eu até criei um projeto chamado Reabilitando para a Vida, onde eu passo a conviver com pessoas. Alguns momentos são voluntários, outros são contratos, porque eu conto a minha história de vida como uma forma de motivação. Às vezes a pessoa tem uma deficiência permanente, temporária, e esse primeiro momento é muito delicado, porque falta muito conhecimento, informação. Há um princípio, às vezes, de algumas pessoas passarem por revolta, a família não sabe como lidar, como cuidar. E o que eu fiz nesse processo todo, com o que aconteceu comigo? Eu tive muitas dificuldades. Eu fiquei 1 ano internado no hospital. Eu passei por 7 cirurgias na época. Eu tive problema de escária, dificuldade de alimentação, infecção. E como é que você blinda a mente? Como é que você blinda o psicológico disso? Ou você tem altos e baixos? Como é que é essa luta diária aí? Eu acho que é muito Deus no coração. Eu aprendi muito com a minha avó, que Deus a tenha. E ela sempre dizia, meu filho, Deus é um só. Nós temos várias religiões, várias doutrinas. A gente deve respeitar todas as outras. Mas você deve também aprender a filtrar as coisas. Então, às vezes, eu estava no hospital, chegou pessoas de várias religiões, às vezes que não era minha. O que me impedia de receber essa pessoa, escutar ela, filtrar e pensar o seguinte, aquela pessoa ali está em prol da minha melhora. Ela queria que eu melhorasse, que eu estivesse bem, facilitar a minha recuperação. Por que não ouvi-la? Por que questionar e debater? Então eu aprendi a filtrar, escutar, absorver tudo que aquilo ali estava vindo de bom, de energia, para ter força, para superar aquele momento, e com isso eu fui aprendendo várias coisas diferentes.
com esse aprendizado, me levou a superar aquele momento mais difícil, que é o quê? Você tá ali num quarto fechado, cara. Imagina se dentro de um ano num quarto fechado, eu não conseguia tomar banho sozinho, me alimentar. Então, quando eu tinha a oportunidade de receber alguma pessoa, eu recebi muitos amigos, pessoas desconhecidas, pessoas que iam no hospital só para poder levar uma palavra de incentivo, de carinho, de oração, para fazer o bem sem olhar quem. A gente vê como que é importante esse trabalho que diversas religiões, eu tenho a minha também, elas fazem, né, essa visita nos hospitais. É um trabalho muito importante. É um trabalho importante, né, cara? Eu vejo que isso ajuda na jornada de superação de muitas pessoas, né? Quantos testemunhos como o seu devem ter por aí, né, de pessoas que com uma palavra ajudou aquela pessoa naquele momento, cara. E eu penso o seguinte, a pessoa que está ali naquele momento de enfermo, ele tem todo o direito de se sentir mal, de não estar bem, de ter uma revolta, de estar tendo seus conflitos pessoais, mas eu acho que ele deve aprender a ponderar. Isso não dá o direito dele de descontar a raiva dele, a raiva do mundo, em cima de quem está ali, querendo dar um incentivo em prol da melhora dele. Então eu falo muito isso para as pessoas, para a gente aprender a ouvir, abrir o coração. Eu tenho uma passagem bíblica que eu acho muito bacana, e ela diz o seguinte, que a gente não deve colocar o sol sobre a nossa ira. Ou seja, a gente tem o direito de ficar irado, de ficar triste, de ficar com raiva, aquela revolta inicial, poxa, por que isso está acontecendo? Mas não é o fim, né? Não é o fim. Então, assim, a gente sempre vai estar trabalhando na questão dos recomeços, né? E como que você, a partir desse momento, em algum momento houve, assim, essa revolta que é natural do ser humano, né? Em algum momento você questionou alguma coisa? Como que foi essa situação? Olha, eu tive um momento muito duro no período que eu estava internado. Primeiro, eu fiquei paraplégico através de uma carona. Caramba. Um acidente automobilístico. E foi uma situação meio inusitada. Depois que tudo aconteceu, que eu fui descobrir algumas verdades. Eu peguei uma carona com um amigo, eu vinha de uma partida de futebol, peguei uma carona para ir embora para casa. Chovia muito. E ele, no momento que a gente estava indo, ele se mostrou super seguro. E eu vi que ele não tinha tanta segurança para dirigir. Eu falei, não, tá comigo, tá com Deus. Tirei carteira de São Paulo, não sei o quê. Depois de todo o acontecido, nós fomos descobrir que ele mentia a idade. Ele era de menor, o carro era alugado, entendeu? E ele não tinha carteira. Um jogo de 7 erros aí, né? Com vários erros. Vários erros. E aí, cara, com esse confronto todo, eu pedi muito a Deus para me dar sabedoria. E teve um momento que eu senti muita dor, porque eu tive que tomar 12 transfusões de sangue. Eu tive um sangue do corpo todo trocado. Fiz 7 cirurgias. Eu tive um problema muito grave de infecção. Eu fiz uma cirurgia onde eu tomei 450 pontos nas costas, teve que abrir de novo, fazer tudo de novo para fazer uma raspagem por causa da infecção. E aí com isso eu tive que repor sangue. E eu comecei a tomar sangue, cara, minha veia queimava, eu me sentia enfervescendo, queimando por dentro. Eu orei muito a Deus, pedi muito a Deus para me dar sabedoria, para me dar força e que cuidasse da mente das pessoas que estavam cuidando de mim para tomar o melhor procedimento para que eu não sofresse tanto.